Achou que a gente tinha morrido? Ainda não. Muito bem, o VideoQuest está meio parado, vocês devem ter percebido. Para sair VideoQuest de verdade ainda vai demorar mais um pouco, calma, a gente ainda está planejando, vamos voltar em breve, mas por enquanto a gente ainda está aqui. Então eu estou aqui para falar do filme do Samurai X, Rurouni Kenshin, blá 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 blá, que saiu no ano passado. E saíram boatos de que sairia aqui no Brasil, eu duvido. E se você quiser saber onde eu encontrei o filme para assistir, tá nesse site aqui embaixo que eu encontrei, que é muito bom. Acho muitas coisas nele, eu recomendo. Muito bem, vamos lá. Eu sou um grande fã de Samurai X. Eu acho que é um dos melhores mangás que eu já li. Não é um dos melhores que existem, é um dos melhores que eu já li. Eu sou um fã, assim, absoluto. Obviamente que como fã, a primeira coisa que a gente avalia é como é que a nossa história que a gente gosta está lá. Eu não gosto muito de ver isso, eu gosto de ver o filme como um filme, mas eu sei que vocês vão perguntar, então vamos lá. Como adaptação, o filme do Samurai X até que passa. A caracterização dos personagens está muito boa. Eles conseguiram fazer isso aqui ficar bom, parecer um cara normal, não um cara com uma peruca de samambaia. Ó, parabéns! Erraram no cabelo do Sanosuke, mas tudo bem. Ele junta alguns plots, então ele pega a parte do Batosai falso, que é a primeira coisa que acontece no mangá, junta com o Jiné, que é o primeiro grande vilão que aparece no mangá, e junta com o Takeda, que é o cara que contrata o Aoshi, que seria a primeira saga um pouco maior. Juntos os três, não fica ruim, não chega a ficar ruim. Eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que entender, é uma outra mídia, o cara só tinha 2 horas para contar uma história, Samurai X foi publicado em não sei quantos, 8, 10 anos, então a gente tem que entender que tem uma diferença, a coisa tem que ficar compacta, então beleza, ótimo, isso não ficou ruim. Causou alguns problemas, alguns personagens ficaram completamente sem propósito. O Sanosuke, por exemplo, é um intruso no filme, ele não tem sentido de estar lá. Tá certo que se você fosse colocar o background dele, o Sekihotai, acho que Sekihotai é o nome, como ele era de um grupo que era a favor dos monarquistas, mas eles foram traídos e tudo mais, se fosse colocar aquilo seria mais um flashback e ficaria mais desviando do foco ainda, e o filme já tem problema de foco. Então não tem background pro Sanosuke, ele é um cara que briga. Mas a participação dele, por causa disso, não faz sentido. Eu não entendo por que ele tá lutando junto com o Kenshin nesse filme. A não ser pelo fato do Kenshin ser o cara mais gostoso do Japão. E o Yahiko o segundo. O Yahiko é outro que não tem background. Mas beleza. O arco do Yahiko no mangá é um arco que vai desde o primeiro momento que ele aparece, que eu acho que é no 3º, 4º capítulo no máximo. E o arco dele vai terminar lá naquela Sakabato do Yahiko, que é um capítulo que vem depois do mangá ser concluído. É um arco gigante, de tudo que vai passando por ele, de todas as batalhas que ele consegue ou não participar. Então, se fosse colocar um arco pra ele, se fosse colocar um background, se fosse colocar uma profundidade, mais desvio de foco. Beleza, ele é um moleque que tá lá. Então, alguns personagens ficaram meio sem função, o Saito ficou um pouco sem função. Aliás, me corrija se eu estiver errado, mas eu não lembro do nome Hajime Saito ser pronunciado nesse filme. Eu lembro deles falarem que o nome dele agora tá Goro Fujita. Mas o nome Hajime Saito é dito em algum momento? No começo, de repente? Eu não lembro. Por favor, me corrija. Então essas escolhas de adaptação acabaram deslocando alguns personagens, mas foi para ter um roteiro coeso, o máximo que eles conseguiram, então aceito. Caracterização boa dos personagens, pra fã, eu acho que você vai ver, como eu vi e gostei do que eu vi como fã. Tipo, porra, legal, o filme do Samurai X não ficou uma merda, já é muita coisa. Agora, como filme, ele falha mais do que como adaptação. Porque ele acaba tendo 2 plots, basicamente. Você tem o plot do Takeda, Kanryu Takeda, que é o cara que quer dominar o mundo pelo ópio. E tem a parte do Jiné, que é a parte de questionar o voto de não matar do Kenshin. Então o filme tem 2 coisas. Eu acho que eles podiam ter aproveitado a parte do Takeda para ser a restauração sendo questionada. E é um pouco disso. Mas eu não consigo ver o peso disso, eu não consigo ver como a gente não sabe exatamente quais eram os ideais da restauração, é só uma nova era. Então, como não tem os ideais da restauração antes, eu não sei o que o Takeda tá contradizendo. Então isso fica ruim.
Já o voto de não matar do Kenshin, até eu consigo pegar que tá todo mundo questionando, porque você vê aquela cena que eu gosto muito da primeira cena do filme, apesar da mise-en-scène das lutas não tá muito legal, tá tudo muito confuso, muito embaralhado, não dá pra saber quem é amigo, quem é inimigo, né? Quem é de um lado, quem é do outro. Mas eu acho muito significativo aquele começo, o Kenshin, todo mundo declara que a guerra acabou, então veio o Saito e fala, não, ainda não acabou, e você vê o Kenshin, se não tem mais guerra, não tem mais luta. Tá! Espada no chão, chega pra mim, sem falar nada, o que é bacana. Ele vai embora, Jiné encontra a espada do Kenshin, então o legado do assassino passa para o Jiné. Então isso ficou bom e ficou significativo. Apesar de eu ficar preocupado com o fato de que, na verdade, quem levou o legado de Hitokiri pra frente foi o Shishio. O Jiné, ele só é um cara que gosta de ser um Hitokiri. Então, se tiver um próximo filme de Samurai X e tiver o Shishio, essa parte vai ter que ser um pouco mascarada ou eliminada. Enfim. E aí essa coisa do voto de não matar sendo questionado ficou boa, porque eu sempre achei que aquele arco do Jiné, por si só, já dava um filme. Ficou bom, se tivesse só aquilo já tava bom pra caramba, certo? Eu acho que o filme podia ter focado só naquilo e ter tirado o Takeda. Então aquela parte, essa parte ficou boa. Agora, a outra parte do puta que pariu do Takeda, meu Deus do céu. Sabe o que eu pensava toda vez que eu vi o Takeda, aquela porra daquela música de fundo? Book e School, do Power Rangers. Lembra dessas merda? Sabe, Bully, de filme americano de colégio e shopping, sabe? Essa sessão da tarde, que tem o carinha que bate nos livros do nerd, entendeu? É desse jeito, é muito bobo, cara. Cara, é terrível, tem tudo aquilo. Então aquela parte ficou sem significado. Serviu como ponte pro Jiné chegar no Kenshin, mas mesmo assim não tinha necessidade. Então você tem metade do filme pavoroso e a outra metade bacana. Você tem lutas muito boas, o que já é... Isso é o principal. Então, isso aqui pode ser frescura minha, mas o principal, luta, muito bom. A primeira luta eu não gosto muito, que é aquela primeira batalha. Depois tem a luta do Kenshin contra um monte de arruaceiro lá no dojo da Kaoru. Muito bom, gostei pra caramba daquela luta. Depois você tem aquela batalha deles entrando na casa do Takeda. Muito legal. Tem a luta do Sanosuke, que é a única coisa que o Sanosuke presta nesse filme. É aquela luta com aquele maluco lá, que é muito boa, muito engraçada, inclusive. Os caras bebendo junto, muito da hora. Essa eu gostei. Luta de merda com aquele... Que merda foi aquele? Quem é esse cara? Quem é esse cara? É tipo Hanya com o Aoshi? Depois tem aquela parte da metralhadora do Takeda, que é a participação de merda do Saito, infelizmente. A única hora que ele vai de fato lutar... Ele luta com o Kenshin antes, é uma luta bacana também. Mas ele podia ter um momento de apoteose e ficou uma bosta. Depois tem a luta final, que é muito boa, mas eu fiquei decepcionado com o Battlejuice. Então, esse filme do Samurai X tem vários problemas como filme, alguns problemas como adaptação, mas eu acabei me divertindo sim. É um filme que prende a sua atenção, é um filme que empolga. É um filme que, pra filme de luta, ele é um bom filme. Se eu fosse pivete e estivesse vendo isso na Band, naquela época que passava os filmes do Jet Li com a cabeça raspada, sabe? Eu ia gostar desse filme do Samurai X, eu ia gostar bastante. Então é isso aí, eu dou uma nota 7 pro filme do Samurai X. E algum dia vai sair VideoQuest de Samurai X, sim. Calma, porque eu sou muito fã, então eu preciso fazer 25 minutos de fanboy. E é isso aí, gente. Em breve mais vídeos e em breve VideoQuest de verdade. Estamos de volta. É isso aí, VideoQuest pra vocês. Ter tirado o Takeda, então aquela parte, essa parte ficou boa. Agora, a outra parte do puta que pariu do Takeda, meu Deus do céu. Sabe o que eu pensava toda vez que eu vi o Takeda, aquela porra daquela música de fundo? Book e School, do Power Rangers. Lembra dessas merda? Sabe, Bully, de filme americano de colégio e shopping, sabe? Essa sessão da tarde, que tem o carinha que bate nos livros do nerd, entendeu? É desse jeito, é muito bobo, cara. Cara, é terrível, tem tudo aquilo. Então aquela parte ficou sem significado. Serviu como ponte pro Jiné chegar
no Kenshin, mas mesmo assim não tinha necessidade. Então você tem metade do filme pavoroso e a outra metade bacana. Você tem lutas muito boas, o que já é... Isso é o principal. Então, isso aqui pode ser frescura minha, mas o principal, luta, muito bom. A primeira luta eu não gosto muito, que é aquela primeira batalha. Depois tem a luta do Kenshin contra um monte de arruaceiro lá no dojo da Kaoru. Muito bom, gostei pra caramba daquela luta. Depois você tem aquela batalha deles entrando na casa do Takeda, muito legal. Tem a luta do Sanosuke, que é a única coisa que o Sanosuke presta nesse filme. É aquela luta com aquele maluco lá, que luta é muito boa, muito engraçada, inclusive. Os caras bebendo junto, muito da hora. Essa eu gostei. Luta de merda com aquele... Que merda foi aquele? Quem é esse cara? Quem é esse cara? É tipo Hanya com o Aoshi? Ah! Depois tem aquela... Achou que a gente tinha morrido? Ainda não. Muito bem, o VideoQuest está meio parado, vocês devem ter percebido. Para sair VideoQuest de verdade ainda vai demorar mais um pouco, calma, a gente ainda está planejando, vamos voltar em breve, mas por enquanto a gente ainda está aqui. Então eu estou aqui para falar do filme do Samurai X, Rurouni Kenshin, blá 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 blá, que saiu no ano passado. E saíram boatos de que sairia aqui no Brasil, eu duvido. E se você quiser saber onde eu encontrei o filme para assistir, tá nesse site aqui embaixo que eu encontrei, que é muito bom. Acho muitas coisas nele, eu recomendo. Muito bem, vamos lá. Eu sou um grande fã de Samurai X. Eu acho que é um dos melhores mangás que eu já li. Não é um dos melhores que existem, é um dos melhores que eu já li. Eu sou um fã, assim, absoluto. Obviamente que como fã, a primeira coisa que a gente avalia é como é que a nossa história que a gente gosta está lá. Eu não gosto muito de ver isso, eu gosto de ver o filme como um filme, mas eu sei que vocês vão perguntar, então vamos lá. Como adaptação, o filme do Samurai X até que passa. A caracterização dos personagens está muito boa. Eles conseguiram fazer isso aqui ficar bom, parecer um cara normal, não um cara com uma peruca de samambaia. Ó, parabéns! Erraram no cabelo do Sanosuke, mas tudo bem. Ele junta alguns plots, então ele pega a parte do Batosai falso, que é a primeira coisa que acontece no mangá, junta com o Jiné, que é o primeiro grande vilão que aparece no mangá, e junta com o Takeda, que é o cara que contrata o Aoshi, que seria só uma nova era. Então, como não tem os ideais da restauração antes, eu não sei o que o Takeda tá contradizendo. Então isso fica ruim. Já o voto de não matar do Kenshin, até eu consigo pegar que tá todo mundo questionando, porque você vê aquela cena que eu gosto muito da primeira cena do filme, apesar da mise-en-scène das lutas não tá muito legal, tá tudo muito confuso, muito embaralhado, não dá pra saber quem é amigo, quem é inimigo, né? Quem é de um lado, quem é do outro. Mas eu acho muito significativo aquele começo, o Kenshin, todo mundo declara que a guerra acabou, então veio o Saito e fala, não, ainda não acabou, e você vê o Kenshin, se não tem mais guerra, não tem mais luta. Tá! Espada no chão, chega pra mim. Sem falar nada, o que é bacana. Ele vai embora, Jiné encontra a espada do Kenshin, então o legado do assassino passa para o Jiné. Então isso ficou bom e ficou significativo. Apesar de eu ficar preocupado com o fato de que, na verdade, quem levou o legado de Hitokiri pra frente foi o Shishio. O Jiné, ele só é um cara que gosta de ser um Hitokiri. Então, se tiver um próximo filme de Samurai X e tiver o Shishio, essa parte vai ter que ser um pouco mascarada ou eliminada. Enfim. E aí essa coisa do voto de não matar sendo questionado ficou boa, porque eu sempre achei que aquele arco do Jiné, por si só, já dava um filme. Ficou bom, se tivesse só aquilo já tava bom pra caramba, certo? Eu acho que o filme podia ter focado só naquilo e no background, se fosse colocar uma profundidade, mais desvio de foco. Beleza, ele é um moleque que tá lá. Então alguns personagens ficaram meio sem função, o Saito ficou um pouco sem função. Aliás, me corrija se eu estiver errado, mas eu não lembro do nome Hajime Saito ser pronunciado nesse filme. Eu lembro deles falarem que o nome dele agora tá Goro Fujita. Mas o nome Hajime Saito é dito em algum momento? No começo, de repente? Eu não lembro. Por favor, me corrija. Então essas escolhas de adaptação acabaram deslocando alguns personagens, mas foi para ter um roteiro coeso, o máximo que eles conseguiram. Então eu aceito. Caracterização boa dos personagens. Pra fã, eu acho que você vai ver como eu vi e gostei do que eu vi como fã. Tipo, porra, legal. O filme do Samurai X não ficou uma merda.
Já é muita coisa. Agora, como filme, ele falha mais do que como adaptação. Porque ele acaba tendo dois plots, basicamente. Você tem o plot do Takeda, Kanryu Takeda, que é o cara que quer dominar o mundo pelo ópio. E tem a parte do Jiné, que é a parte de questionar o voto de não matar do Kenshin. Então o filme tem duas coisas. Eu acho que eles podiam ter aproveitado a parte do Takeda para ser a restauração sendo questionada. E é um pouco disso. Mas eu não consigo ver o peso disso, eu não consigo ver como a gente não sabe exatamente quais eram os ideais da restauração. A primeira saga é um pouco maior, juntos os três não fica ruim, não chega a ficar ruim. Eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que entender, é uma outra mídia, o cara só tinha 2 horas para contar uma história, Samurai X foi publicado em não sei quantos 8, 10 anos, então a gente tem que entender que tem uma diferença, a coisa tem que ficar compacta, então beleza, ótimo, isso não ficou ruim. Causou alguns problemas, alguns personagens ficaram completamente sem propósito. O Sanosuke, por exemplo, é um intruso no filme, ele não tem sentido de estar lá. Tá certo que se você fosse colocar o background dele, o Sekihotai, acho que Sekihotai é o nome, de como ele era de um grupo que era a favor dos monarquistas, mas eles foram traídos e tudo mais, se fosse colocar aquilo seria mais um flashback e ficaria mais desviando do foco ainda, e o filme já tem problema de foco. Então não tem background pro Sanosuke, ele é um cara que briga. Mas a participação dele, por causa disso, não faz sentido. Eu não entendo por que ele tá lutando junto com o Kenshin nesse filme. A não ser pelo fato do Kenshin ser o cara mais gostoso do Japão. E o Yahiko o segundo. O Yahiko é outro que não tem background. Mas beleza. O arco do Yahiko no mangá é um arco que vai desde o primeiro momento que ele aparece, que eu acho que é no 3º, 4º capítulo no máximo. E o arco dele vai terminar lá naquela Sakabato do Yahiko, que é um capítulo que vem depois do mangá ser concluído. É um arco gigante, de tudo que vai passando por ele, de todas as batalhas que ele consegue ou não participar. Então, se fosse colocar um arco pra ele, se fosse colocar um